Larissa, sou advogada há 6 anos. A sala da minha colega, da Georgia, ela é especialista na área criminal. Espero nunca precisar da Georgia. Bom, a recepção tá diferente, hein? Pois é, eu ia te falar agora, tu viu, Reinaldo? Tu viu? Fala, galerinha do canal! Galera, hoje, mais uma vez, a gente não vai ter nada de vivência, mas um assunto extremamente importante para você que tem empresa, quer começar a empresa. Parece até que é o começo que eu fiz do vídeo do Luiz, né? Mas, galera, mais uma vez é um assunto sério, né? Hoje nós vamos conversar com a Larissa, ela é advogada, é sobre legislação empresarial e tudo mais, então MEI, limitada, toda essa área, parte empresarial, ela vai falar com nós hoje. Então é um assunto bem importante, espero que vocês fiquem bem atentos, porque hoje, olha, é para você não ter problema com Receita Federal, problema com lei trabalhista, então fica ligado, tá? E vamos pagar as contas, Reinaldo. Vamos pagar as contas, falar dos nossos patrocinadores, a Papelaria Cabral que tá com nós, chegou junto aí, muito obrigado. Paulinho aí, fizemos a primeira gravação e ele já chegou como nosso patrocinador. Então, você que precisa de material escolar, utensílios para dentro de casa, cama, mesa e banho, chega na Cabral lá que tu vai ter com certeza um melhor atendimento e os melhores preços, sem dúvida nenhuma. A Academia de Guarda, eu estou ficando fortinho, né? Tu viu, né, Reinaldo? Tu viu que eu tô fortinho, né? Cara, a The Guardians não é só academia, tá? Lá tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem personal, como é que se diz? Ih, até me fugiu o nome. Personal trainer, tem, cara, lá é um ecossistema, tem massoterapeuta, fisioterapeuta, tem tudo num lugar só, cara. Então imagina, tu pode passar o dia dentro da academia, cara, tem vários tipos de serviço lá dentro. E, cara, uma coisinha que tá me quebrando na academia, adivinha o que é, cara? Tô comendo muita cuca, cara. Casa das Cucas tá me patrocinando agora, cara, eu tô comendo muita cuca, cara. Bah, cara, daí me complica, cara. Aquela cuquinha quentinha, assim, eu chego lá, vem aquela cuquinha bem quentinha. Chocolate branco que eu gosto e abacaxi. Mano, uma delícia aquilo lá. Então, curte uma cuquinha quentinha, saidinha na hora, assim, corre na Casa das Cucas, que lá é a melhor cuca do litoral. Sem dúvida nenhuma. E, por último, mas não menos importante, que, né, vocês não podem dar muita bola, mas, né, cara, eu Los Polos Barber, né, cara, o cara que corta meu cabelo aí. Não me tirem como exemplo, já disse no outro vídeo, mas chega lá que o Dani faz um ótimo trabalho. E deu de papinho furado e vamos lá, mano. Vamos lá que hoje o assunto é sério. Bora! Vamos no escritório da dona Larissa. Ah, já tá ali, ó. Oi, Olá, Larissa. Bom dia, Bom dia, prazer. Já chegamos gravando aí já. Tá bem. Vou mostrar um pouco do escritório, então, pra vocês. Apresenta o escritório pra nós. Hein? Aqui a sala da minha colega, da Georgia. Ela é especialista na área criminal. Eu trabalho então somente com isso. E aqui é a minha sala, meu cantinho. Espero nunca precisar da Georgia. Mas é sempre bom ter um bom contador, um bom médico e um bom advogado por perto, tá? Com certeza. Sempre bom com lembrar. Certeza. Aqui a tua sala tá falando Sim, disso. a minha sala, adoro esse canto. Aparece em alguns vídeos que eu gravo, inclusive. Sim. Né? Porque eu gosto muito de gravar vídeos na advocacia, posto no Instagram, mas para os outros advogados saberem o que eu faço e me chamarem para parcerias. Acho bem interessante isso, a gente divulgar o nosso trabalho dessa forma, claro, dentro da ética profissional, né? Sempre respeitando ali o código de ética da OAB. E é isso. A internet tá aí pra isso, né? Pra gente usar ela a nosso favor, até Exato. que, como tu disse, tu possa ir para outros advogados saber, mas talvez seja alguém que não é advogado, mas tá necessitando daquele serviço, vai saber também que tu tá ali, que tu pode prestar aquele serviço pra ela, né? Sim. E tem o segundo andar também. Temos Vamos lá. Segundo andar. Aqui é o segundo andar. Aqui é bonito. Aqui é bonito. É uma vista bem legal, né? Aqui é o Fórum de Capão da Canoa, pra quem não conhece. Já tá na cara do gol, já, né? Isso. Não deu problema atravessar a rua. A localização também aqui eu acho muito boa, porque acaba sendo ali, Estrada do Mar, tu chegou, é muito fácil de explicar também pro cliente, né? Não pega aquele tumulto Paraguaçu, que tu tá lá no meio do o caso do Paraguaçu verão, hoje em dia então, tá pra estacionar lá é horrível, né? Estacionamento de carro E é aqui horrível. um outro colega meu também trabalha, o Freitas, também na área criminal. Espero não precisar nem do Jorge. Nunca. Nunca. É o nosso cantinho. Preparei um Quanto tempo estão aqui já, Larissa? Eles estão já há 7 anos. Eu entrei há pouco tempo, então 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ah, mas aqui tá top aqui. É bom.
Bom. A recepção foi diferente, hein? Pois é, eu ia te falar agora, tu viu, Arnaldo? Tu viu? Isso é pra acabar a academia. Eu fazendo propaganda de academia lá embaixo, chego aqui agora, acabou a academia agora. Sempre bom receber as pessoas, assim, e receber bem. Tá bonito. Primordial. Tá bonito. Vamos pro bate-papo, Larissa? Vamos falar de assunto sério? Sim, sério, mas num tom informal. Isso também, aí. porque o juridiquês Essa é a ideia. não importa o cliente, não importa o ouvinte. Né? O que a gente quer trazer aqui são informações sobre o dia a dia, tanto da advocacia, quanto também das áreas, tanto do empresarial como tributário, de uma forma dinâmica, de uma forma não chata, porque eu sei que muita gente odeia o direito, porque é chato. Esse acho que é um dos grandes problemas até da galera não querer saber, porque quem sabe quer falar da forma juridiquesa, ele quer falar de forma difícil, que é a forma que ninguém entende, então acaba sendo um assunto entre si. Sim. É só de pessoas que realmente entendem, porque quem quer aprender não consegue. Sim, eu tenho uma amiga que ela sempre me fala: Larissa, quando tu for gravar teus vídeos, pensa que tu tá na frente ou de uma criança de 8 anos ou de um idoso de 60. Exato. E aí tu precisa que ele entenda o teu conteúdo. Pelo menos entenda o que tu tá falando. Então é importante essa... Eu passei por isso no mercado financeiro. Eu passei por isso. Eu falar o economês, falar o... Como é que eles falavam? Financês, economês. Cara, é só assunto assim de que a galera só sabe conversar entre si. Sim. Eu até, na época, eu criei um Instagram... Era até sobre isso, até. Tipo assim, quebrando financeiras, nem lembro, faz tempo já. Mas era realmente essa ideia. Tipo, desmistificar essas palavras difíceis e trazer para a palavra que todo mundo conhece. Sim, porque também no mercado financeiro tem a questão de muitos nomes que precisam complexo. Traduzir para que tu entenda, né? Muito. E me parece, pelo menos, que muita gente fala dessa forma sem traduzir propositalmente, para parecer mais formal, para parecer exatamente, mais bonito. Talvez de forma inconsciente, mas que ali no final tu não vai entender o que a pessoa está dizendo. No final do dia a pessoa acaba não entendendo o que tu quer passar, a mensagem que tu quer passar, e nem ela vai ficar aquilo ali. Então quem conhece, conhece, quem não conhece, não. Exatamente. Vamos lá então, Renato, que hoje temos um espaço bonito hoje, né, cara? Vamos lá. Bom, depois dessa bela recepção, né? Arrumamos a mesa aqui agora e vamos para um bate-papo, né, Larissa? Agora é a hora de tu mostrar o teu conhecimento agora. Mas antes, Larissa, para quem não te conhece, te apresenta, assim, fala da tua história um pouquinho, da Larissa pequenininha. Conta aí, como é que tu veio acabar nesse mundo da advocacia? Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Larissa, mais conhecida como Larissa Silveira, na cidade, né? Sou advogada há 6 anos. Sempre morei em Capão. Bicuíra, como dizem por aí, né? Bicuíra. Sempre residi aqui. Minha família também é daqui. E como é que eu entrei nesse mundo da advocacia? Bom, iniciei lá quando eu tinha 16 anos, não vou lembrar bem o ano. E eu iniciei como secretária no escritório de advocacia. Para trabalhar mesmo, né? Enfim, meio turno. E eu não tinha nenhum contato com a advocacia, eu não tenho nenhum familiar que atue na área, nem mesmo formado em direito, mas eu queria cursar psicologia ou jornalismo. Nada a ver. Ainda bem que os caminhos foram outros, porque acho que teríamos problemas. Bem diferente. Eu ia falar mais do que o paciente se eu fosse psicóloga. Mas enfim, estava nesse escritório e a minha chefe sempre me dizia assim, a chefe da época sempre me dizia: Larissa, seria uma ótima advogada. Eu dizia: não, eu não gosto. E ela sempre dizia assim, a cada 2, 3 meses ela vinha com essa conversa: por que tu não tenta o direito? E eu tava naquela indecisão ainda, jornalismo. Quantos anos eu tinha? 16 anos, imagina. Não é uma idade muito boa para escolher uma. Embora hoje, claro, seja aquela pressão familiar, de tu tem que sair da escola e iniciar na faculdade. E aí eu acabei dando uma chance. Por quê? Porque nós tínhamos uma faculdade muito próxima, então ficava mais fácil, né, para mim. E eu não teria que me deslocar para outra cidade. Enfim, eu lembro que psicologia tinha na UBRA, em Torres. E aí o jornalismo eu teria que fazer em Porto Alegre. Então, por questões financeiras e tudo mais, dei uma chance pro direito. Confesso que os primeiros meses foram sofridos. Eu pensava, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque são bem aquelas cadeiras iniciais, né? Então, filosofia, história do direito. Aquela coisa do tipo assim, vamos ver se tu realmente quer isso. Exatamente. Vamos ver se vamos para testar a paciência ali. Só que eu fui gostando. E eu gostava mais ainda de trabalhar com o público. E eu me encontrava muito nesse meio.
E aí, nesse escritório também, eu gostava muito de conversar com as pessoas, de tratá-las bem, de recebê-las bem. Eu era secretária do local. Então, eu comecei a me adaptar. E eu vi que eu queria a advocacia. Pro pesadelo dos meus pais. Todo mundo quer o quê? Que o filho faça direito e vá para um concurso. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas pensa, porque o concurso traz uma estabilidade, que a advocacia, sinto lhes dizer, não traz. Vai ganhar? Vai. Mas o dinheiro é a consequência. Tá? Então, no decorrer do tempo, fui gostando muito da advocacia e eu sempre me dizia... Então, assim, era até engraçado, porque na sala de aula, quando os professores perguntavam o que vocês vão fazer depois da formatura? Todo mundo, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor. Eu dizia, eu vou ser advogado. As pessoas, como assim advogado? Por quê? Porque a advocacia era vista, ainda também, vista como o último ponto. Então, eu não consegui para concurso e eu tive colegas que, inclusive, não conseguiram passar em concurso e foram advogar e hoje estão muito realizados, né? E é uma consequência. Então, fui para advocacia, me encontrei na advocacia e depois disso saí daquele escritório, fui trabalhar em outro escritório. Neste mesmo escritório, nesse segundo escritório, eu virei advogada associada depois da formatura. Depois saí para montar meu escritório, montei uma sociedade, que é o assunto que a gente vai abordar hoje também. E acabei aqui agora com os colegas, né? Mas de forma autônoma. E assim me encontrei. Claro, tem muito caminho para percorrer ainda. Me considero jovem, tenho só 29 anos. Tô batendo 30. Tá, só pra gente não perder ali no tempo. Então, com 16, tu teve passaram esse feedback, que tu podia ser, né? Daí tu entra na faculdade que é com 18 ou 17 ali? Com 17 anos. Com 17. 17 anos. E chegou a rodar alguma cadeira ou desde que iniciou já terminou rápido? Pelo contrário, eu era aluna que sentava lá na frente e fazia muitas perguntas. Era chata. A Larissa é aquela que avisava a professora que tinha prova. Sabe quando a professora esquece que tem prova, daí ela diz, a professora não tinha prova hoje, não. Não chegava a ser assim. Eu nunca fui, e durante a escola também, tá? Tanto a faculdade como no período escolar ali de ensino fundamental e médio, eu nunca fui a aluna mais inteligente da sala. Capaz. Eu sempre tive muitas dificuldades, especialmente em matemática. Então eu sabia que eu queria fazer qualquer coisa que não envolvesse matemática, porque eu era péssima em matemática. Eu batia muito na minha cabeça, porque pra mim era difícil, entende? Mas eu me dava muito bem em outras áreas de humanas. Assim. Então, quando era pra escrever alguma coisa, eu adorava escrever. Por isso o jornalismo, né? Por isso a opção inicial lá atrás era pelo jornalismo. Porque, enfim. E foi, no decorrer do caminho, foi se delineando para que eu estudasse para a OAB. E antes mesmo de colar grau, eu fui aprovada. Nossa, então, caramba, isso aí. Mas aí tu pensa assim, ok, é isso, tá tudo certo. Dizer que não até porque tu fez o direito, mas depois tem várias áreas para que tu pode seguir, né? É tanto um leque de áreas de atuação, que aí tu pode escolher um concurso, quanto também a questão da advocacia, né? Então aí a gente tem, só aqui dentro a gente tem o crime empresarial, o tributário, mas enfim, tem diversas. E como que chegou tu escolher a área que tu exerce hoje? Desde o início tu exerce essa área ou tu chegou a exercer alguma outra área? Não, desde o início, porque eu fui por eliminação. Eu fui com o que eu não gostava de trabalhar. Então, eu selecionei as áreas que eu não queria atuar de jeito nenhum. Tá. Aos meus colegas do crime, inclusive meus colegas de escritório, eu detesto a área criminal. Não gosto. Então... Algum motivo específico? Não me vejo atuando. Eu admiro os meus colegas que trabalham comigo, enfim, e tenho uma grande admiração mesmo pelo trabalho deles, que a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, tá? Eu tava dizendo pra eles, eu venho de manhã, mas eu quase não encontro eles. Por quê? Porque à noite eles estão trabalhando normalmente, né? Então, algumas situações que ocorrem à noite, eles precisam trabalhar neste período. Sim. Então, não gosto de previdenciário, e fui por eliminação e cheguei no tributário. A pessoa que não gostava de matemática. Pois é. Então, tipo, eu não gostava de matemática e parei no mercado financeiro. Exatamente a mesma coisa. É sério? Eu nunca fui bem em matemática na minha vida. Não sei como que eu fui parar no mercado financeiro. Não dá pra entender, né? Não sei como. Não dá pra entender. Foi de uma hora pra outra matemática, mercado financeiro. Do nada, assim. Foi exatamente a mesma coisa comigo. Eu pensei, por que não tributário? Por quê? Porque eu ouvi, olha aí também, teve um fio de interesse, porque eu ouvi lá de uma professora quando eu estava fazendo cadeira de tributário na faculdade que tributário tinham poucas pessoas atuando
e era uma área rentável. Eu pensei, por que não? E aí eu comecei a pesquisar na cidade, e a nossa cidade é uma cidade que não é tão grande, né? Então dá para saber os profissionais que atuam em determinadas áreas, e eu sabia que não tinha, realmente, gente que trabalhava. Tinham poucas, mas não eram, na época, assim, eu lembro que especialistas eram muito, muito poucos mesmo, era escasso. Eu pensei, vou fazer tributário. E aí, trabalhando com o tributário, na verdade, eu descobri que eu gostava mesmo de trabalhar com pessoa jurídica, com empresas, PJ. com sócios, com essa parte toda desde o início da empresa, onde nós sentamos aqui, tu me disse, eu quero abrir minha empresa, o que eu preciso fazer, né? Então, a gente vai registrar tua marca, tem um bom nome, vamos registrar no INPI, que é o órgão de registro. Desde ali, ajudar o contador a montar o contrato social para que não tenha nenhuma lacuna, até a parte de que tu chegou aqui e me disse assim, ó, eu vou falir, o que faremos? Então, essa parte de administrar passivo, de cuidar dessa parte também, que é muito importante, porque hoje em dia eu vejo que muitos empresários acham que, vou abandonar e vou fechar as portas, mas as dívidas vão bater na porta da tua casa, da tua residência. Exato. Então, isso é bem complicado. E tem que tomar muito cuidado, né? Tá tudo bem. Claro, a gente não quer contar com um fracasso, mas ele pode vir. Acontece, risco, né? né? Às vezes acontece mesmo sem tu nem imaginar. Na questão do tipo assim, pô, a empresa tá dando certo, tudo tranquilo, e por algum motivo específico, algum colaborador que saiu por algum motivo, botou na justiça, alguma coisa, tu pode falir a empresa. Mas não vamos muito longe. Tivemos aí uma pandemia e há pouquíssimo tempo uma enchente. Do nada, a empresa pode estar super bem, mas não são coisas externas que não foi a empresa que causou. Sim. São coisas externas, Em né? decorrência da enchente agora, do ano passado para cá, o Rio Grande do Sul teve muitos, assim, deu um boom de pedidos de recuperação judicial e falência. Por quê? Não deram conta. E tá tudo bem, entende? Mas o empresário, ele tem que ter a ciência de que ele pode começar de novo. E tá tudo bem, faz parte. Eu tenho empresas que eu trabalho, assim, que eu presto serviço, que o empresário já faliu 1, 2, 3, tá lá de novo. E eu admiro muito o trabalho dessas pessoas. Sabe quantas vezes eu já abri negócio e saí? 8 vezes. Contadas, assim, não é um número hipotético, é contadas. 8 vezes. Já tentei coisas E atividades diferentes. totalmente diferentes. Por isso do nome do canal Sou Curioso, porque tudo que eu tinha curiosidade de fazer, eu ia lá e fazia. Sério isso? Sim. Eu tinha curiosidade de como era ter uma marca de roupa. Eu fui lá e criei uma marca de roupa. Eu tinha curiosidade de como que era ser social media. Eu fui lá e criei uma empresa de social media. Eu tinha curiosidade de como de designer. Eu fui lá e criei um negócio de... Tudo que eu tinha curiosidade de como que era fazer, eu ia lá e fazia. Daí dava um tempo e eu... não quero mais. Era Agora assim. eu vou inverter os papéis. O que tu acha que deu errado, assim, primordial de ter dado errado? Olha, como a minha questão era mais, como eu vou dizer assim, era curiosidade mesmo do estilo do... Cara, eu não suportava só alguém me dizer como é que era, eu queria viver. Talvez tu não tivesse uma estrutura que sustentasse. Exato. Eu nunca tive Um plano de negócio? Exato. Um modelo? Não, nada. Eu só tinha curiosidade e ia lá, quero ter uma marca de roupa. Não era mais fácil ter feito uma adesão a uma franquia? Daqui a pouco, né? O primeiro negócio que eu tive foi a marca de roupa, foi em 2017. Eu tinha uma ideia de uma marca de roupa, eu andava de skate na época, a minha vivência de canal, coisa assim, vem do skate. Eu andava de skate. Olha só, o cara do skate e mercado financeiro, não faz nem sentido, entendeu? Ou faz, né? Desculpa que pra mim fez, né? Mas então, tipo assim, eu andava muito skate e eu tinha uma galera ali e eu, cara, e se eu ter uma marca de roupa que essa galera aqui vai usar e a marca vingar? E eu comecei a estudar ali como ter, né? Como fazer. E eu não tinha ideia de gestão financeira, pra ter uma noção. Eu fui lá, criei a marca, porque o assunto aqui não sou eu, mas só pra resumir. Mas faz parte. Eu fui lá, eu montei a marca, gastei uma boa grana na época, 2017, se não me engano, deu uns... Cara, juntando todo o valor de investido, assim, deu uns 16, 17 mil. Foi um bom investimento inicial ali. Um bom investimento. Só que o que eu fazia, não tinha noção nenhuma de gestão financeira, noção nenhuma do que eu estava fazendo. Eu vendia pra tia aqui a camiseta, sei lá, porque eu que vendia, ia nos lugares e vendia. Eu vendia a camiseta pra tia aqui, tu me pagava, eu usava o mesmo dinheiro para ir ali na padaria e tomar um café.
é, assim, um dos erros mais frequentes. Era o que eu fazia. O empresário pensar com o bolso da empresa e ele usar o bolso da empresa, ali o caixa, o fluxo de caixa da empresa, como se fosse a sua conta corrente. Era o que eu fazia. Então, esse foi... Daí eu comecei a dar muita roupa, porque eu queria que a camiseta fosse vista. Queria publicizar isso. Publicizar. Então, o dinheiro que entrava eu não cuidava muito bem e deixou de entrar dinheiro porque eu dei muita coisa. Então, qual a possibilidade disso dar certo? Não dá, Realmente, assim... Não tem. Como advogada... Não tem, zero. Empresarial, zero possibilidade de dar certo. Sim. Mas pra mim foi uma baita experiência, um baita aprendizado. Daquilo ali eu aprendi marketing, porque depois eu aprendi a começar, depois que não deu certo, que eu já tinha gastado todo o dinheiro e não tinha mais nada, já estava só com as meias atrasadas, que é outro assunto que nós vamos entrar depois, que eu fui ver, onde é que eu errei? O que eu tinha que mudar? Eu pensei que primeiro de tudo era marketing. Comecei a estudar marketing. Daí foi onde peraí, então se eu abrir uma empresa de social media... O teu negócio era ser empresário. Era sempre... Independente da área. Independente da área. Mas, se parar para ver, sempre tirando o mercado financeiro, que foi aquilo que eu te expliquei nos bastidores antes, sempre foi em relação a humanas. Em conversar com pessoas, sempre estar envolvido com pessoas. Esse é o meu... É muito bom, né? Meu propósito. Assim. Eu vou te dizer que eu aprendo muito, assim, trabalhando com os empresários. E às vezes eu pego alguma ação que eu não entendo a atividade deles. E eu digo assim, vamos sentar, eu faço que nem você, assim. Vamos sentar, vamos conversar sobre atividade, eu vou na tua empresa. Vamos conhecer. Eu quero conhecer esse teu modelo de negócio para saber como que funciona. Exato. Porque é importante, sabe? Qual é a tua dinâmica? Quantos empregados hoje tu tens registrado? A tua marca está registrada? Tuas questões contábeis, tá tudo certo? Né? Então... para saber se isso, daqui a pouco, de um problema não vai gerar outros problemas, e aí sim ele vai entrar numa crise financeira e de repente numa falência. Tá, vamos lá. Eu te falei que eu já tentei várias coisas e não deu certo, mas vamos supor que a partir de hoje a gente vai montar uma empresa, tá? Essa vai dar certo. Diz aí, Reinaldo, não me dá uma ideia de empresa para eu e Larissa montar. Putz, agora... Vamos montar uma loja de roupa, a LS Store, Larissa Store. Tá. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro nós vamos ver se a LS Store já não está registrado junto ao INPI. Boa. Tá? Por quê? Porque nós vamos montar a LS Store, nós vamos fazer cartões, nós vamos gastar ali com a parte de... Acho que ele vai saber melhor do que eu, essa parte de identidade visual, Identidade visual. E simplesmente nós vamos chegar daqui uns 2 anos, uma empresa vai bater na nossa porta e vai dizer assim, opa, esse nome é meu, troca tudo, te dou 30 dias. Senão, eu vou pedir uma indenização e ela vai levar. Sim, então, ela tá primeiro ponto. Parece bobagem, né? Quando a gente pensa, porque tu pensa no nome de passar, eu vou fazer tudo ali que tem que fazer, enfim, se tu vai trabalhar com produto, tu vai fazer a identidade, já vai aplicar nos produtos e segue a vida. Mas não é assim. Por quê? Porque tu tem que pensar que tu quer crescer e que tu quer expandir. E quando tu pensa em expansão, tu tem que saber que esse produto pode rodar o Brasil, talvez o mundo. Então ele tem que ter uma marca consolidada e uma marca registrada. Porque sabe quando tem aquele Rzinho? Sim, o R de registrada. Olha, a Cristal, não sei se a Cristal tem. É que a Cristal, se não me engano, ela é da Coca-Cola, né? A Cristal é da Coca-Cola. A Coca-Cola tem marca de registro, inclusive é uma marca que ela tem as submarcas, no caso. Isso, e além das submarcas, a Coca-Cola, ela é uma marca de renome, né? Então ela não pode ser copiada em nenhuma hipótese. Então não adianta. Até esses dias eu abri o iFood assim, e vi algo bem parecido com o Burger King. Eu vi. Tem, eu já vi. Eu fiquei pensando, gente, isso é um perigo. E a gente pensa assim, não, mas é uma cidade pequena, não vai atingir. Faz um mês, mais ou menos, eu postei no meu Instagram uma decisão de uma cidade lá que tinha menos de 10 mil habitantes, em que uma empresa do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar, a empresa, né, Pão de Açúcar, processou um mercado que colocou o nome parecido. Sabe que eu vi isso, tá? Eu vi isso, mas eu acho correto pelo Pão de Açúcar, pela questão legal, né? Mas eu vi que muitos comentários eram tipo assim, pô, uma empresa grande essa batendo num pequeno, sabe? Tipo assim, lógico,
É estranho, né? Mas eles agiram dentro da legalidade, né? O problema, Sandra, não é a questão dela ser pequena. O problema é que se aquela empresa pequena ter um problema com algum, sei lá, sabe, se envolver em alguma polêmica, pensa assim. É o nome da Pão de Açúcar que tá ali. É o nome. Então tu pensa isso saindo num jornal de grande circulação, saindo ali na televisão. Não. Hoje é muito fácil publicizar as coisas. O Instagram, o TikTok, enfim, estão aí pra isso. Então eu jogo um vídeo ali falando mal da Pão de Açúcar lá da cidade de 10 mil habitantes, mas não é a verdade, né? Então isso acaba atingindo a marca de uma forma negativa. Então pra marca se precaver, normalmente o que eles têm? Eles têm uma equipe, normalmente o jurídico deles, enfim, que cuida essa parte no INPI, inclusive. Se estão tentando registrar uma marca de nome muito semelhante, eles fazem a oposição, que a gente chama que é, dizendo, não, peraí, tá muito parecido, vai causar uma confusão pro meu consumidor final. Sim. Então é por isso. Mas voltando. Tá, já a marca é registrada, tudo mais. LS não está registrada, vamos considerar. Já deu certo, já começou então. Claro, demora um pouco, né, o trâmite ali no INPI do pedido de registro, mas se houver ali a possibilidade de registro, não tem um nome semelhante, enfim, que é passível de registro, é possível que ali, durante o decorrer do processo, vá ser deferido o pedido. Tá? E aí temos a marca. Tá. Mas enfim, o primeiro passo é também ter um modelo de negócio que talvez você tenha pecado lá atrás quando abriu a loja de roupas. Eu pequei em muita coisa. Saber quanto eu vou investir. Claro, um contador e uma pessoa que entende de economia, óbvio que vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas eu sempre tento auxiliar no sentido assim, tu tá organizado para isso? Né? Na parte jurídica, assim... Normalmente. Jurídica. Na parte jurídica também, na parte. Tu tá organizado? Tu tem um modelo de negócio? Eu sei o que eu quero fazer, mas eu sei com o que eu quero trabalhar. Bom, então de repente talvez uma franquia seja melhor. Por quê? Porque a franquia ela é boa e ela é ruim. Por quê? Porque ela tem um modelo de negócio, isso é bom e é ruim. Modelo de negócio engessado. Então, se eu abro uma marca ali de chocolates, talvez eu não alcance o mesmo patamar da Cacau Show. E a Cacau Show, ela é franqueável, né? Então, ela tem uma franquia ali que tu pode aderir. Mas tu vai trabalhar dentro dos parâmetros da franquia. Né? Então, dentro do que eles querem, tu não pode fazer nada fora do... É tudo contratual, né? Exato. Se tu agir fora do contrato, paga multa, é tudo mais. Tudo. E se tu quiser rescindir também. Então, talvez se tu tivesse lá atrás feito uma adesão a uma franquia, né? E tu ter virado ali o franqueado, de repente, seria maior até o teu prejuízo. Por quê? Porque tu estaria vinculado durante 3, 4, 5 anos a um contrato de modelo de franquia. Sim. Tá, mas começamos como MEI, tá? Começamos pequenininho, MEI ali. Qual os primeiros... qual a primeira parte que a gente tem que... Qual a primeira papelada que a gente tem que fazer? Primeira coisa, nem todo mundo pode ser MEI. Por quê? O MEI é para quem não tem empresa. Tá? Já começa por esse ponto. Tá. Eu vou ser empresário. Não são todas as atividades, tá, que estão enquadradas ali dentro do hall de que podem abrir um MEI, mas, ok, vamos supor que deu para abrir um MEI, deu tudo certo. Eu abri um MEI, eu tenho que ter consciência de que meu faturamento é 81 mil anual, tá? Se eu comecei a ganhar 10 mil por mês, bom, vai dar bem mais. No final do ano vamos desenquadrar, certo? Mas não, eu sei que talvez seja uma mudança recente, mas não tinha aumentado para 100 alguma coisa. Olha, até então eram projetos que estavam... eu lembro que era mais ou menos, não sei se tinha sido aprovado. Se foi aprovado, realmente, daí eu vou pecar nessa informação, porque... Mas até então é 81 mil. Só se aumentou mesmo e eu não... Não, isso é um achismo meu, tá? Realmente, tinham projetos para aumentar esse valor, mas até então, pelo que eu sei, é isso. E aí, só que assim, ó, o MEI e também a microempresa, né, que são... A ME. É onde só tu vai entrar como o empresário, tem uma situação bem peculiar, que é a confusão patrimonial. Né? Então, se a tua empresa lá atrás, você tivesse pego aquele MEI, que você abriu um MEI, né? Você pegou aquele MEI, você comprou um carro, por exemplo, esse carro é da pessoa física e jurídica, porque tem uma confusão patrimonial, entende? Se a pessoa ajuizar uma ação contra você, vai atingir as duas partes, não só a Exato. empresa. Então,
de repente não é o melhor caminho. Porque eu penso assim, tá, eu vou começar pequeno, o MEI é muito fácil, porque eu vou ali, eu abro de uma forma muito fácil. Sim. Eu acho que é até demais. E isso gera... Eu assim, é pra facilitar, é um facilitador. Mas daqui a pouco, vale a pena tu investir um pouquinho e conversar com o contador. Porque, de repente, o teu lucro é um valor que ultrapassa o MEI, mas tu tem muitos gastos. E aí é mais fácil tu te enquadrar num simples da vida. Né? Então, Mas a tributação é bem maior, né? É uma tributação... ela não é bem maior, ela é razoável dentro daquilo que tu também vai lucrar. Então tem que ter isso... Lembra sempre, aonde eu quero chegar. Sim. Porque, claro, tu tem que ter o porquê e aonde, né? Então, assim, por que eu tô começando e aonde eu quero chegar? Tá, eu começo pequeno, porque de fato é mais barato, mas tu tem que ter na tua cabeça que em determinada situação tu vai ter que desenquadrar, tu vai ter que passar para um nível maior. E essa confusão patrimonial pode trazer muitos problemas, Tá, mas o que chega pra ti, assim, dos principais erros de MEI, assim, da galera, sei lá, abriu o MEI, nunca pagou uma DAS na vida... Nunca pagar. Esse é o principal erro, né? Nunca pagar. Ou começar a faturar mais e ser desenquadrado. Tá, e a pessoa que ela nunca pagou a DAS na vida, ela tem tipo assim, tem alguma coisa ruim que acontece, assim, alguma coisa ruim, não, foi bem ruim essa pergunta. Qual é a parte negativa, assim, ela responde judicialmente por isso? Claro, ela pode ser protestada, ela pode ser executada, é um tributo, né? Então, ela tem que ter em mente que aquela conta vai chegar, ela vai chegar cara, com juros e multa, inclusive. Mas assim, ó, sabe o que tá acontecendo muito, que eu vejo, assim, que chega pra mim, é a questão das pessoas abrirem MEI pra trabalhar pra outra pessoa. Ah, acontece mesmo. Pra quê? Pra tentar desvincular essa situação de vínculo empregatício. Mas sabe o que é pior? Assim, ó, é cada situação que a gente passa. Mas quando a pessoa contrata o MEI como se fosse um prestador de serviço, essa pessoa cumpre carga horária dentro da empresa, ela é paga na pessoa física, a pessoa não se precisou nem abrir uma conta na PJ, né? Ou o empregador, ele também não pensou nessa situação, então ela paga na pessoa física. E aí no dia do primeiro lá, dia do 1º de maio, tá ele lá com a cestinha, tirando foto com o colaborador, dizendo, ai, meu funcionário querido. Poxa vida, sabe? Cara, então, assim, contra ele mesmo, ele causou uma treta pra ele mesmo, assim, que ele não tem noção. Exatamente, sabe? Não precisa. Então, claro, é muito bom, porque se tu pode prestar serviço pra mim de forma que não é recorrente, tu não vai estar na minha empresa, tu não vai estar aqui no meu escritório todos os dias, né? E é um serviço que não vai ser pessoalizado, então tu vai poder prestar para ele, tu vai poder prestar para outras pessoas. Aí sim justifica o MEI para que a pessoa faça ali a questão do teu pagamento e emita notas, né? Que essa é a finalidade. Agora, para mascarar uma relação empregatícia, isso gera um problema, porque tu vai ter que pagou ele, tu ainda vai ter que recolher sobre as verbas trabalhistas, sobre todo esse valor, se ele ajuizar uma ação no justiça do trabalho. Agora até tá em discussão, né, essa questão nos tribunais, porque teve muitos processos por conta disso, as pessoas estavam fazendo isso. Então agora está suspensa essa questão. Por quê? Quando vier uma decisão, a gente não sabe se vai considerar que o MEI é o empregado ou se pode trabalhar com o MEI, mas prestando serviço só de forma recorrente. Então, assim, é contraditório. Eu sei que muita gente não tem no início dinheiro para contratar o empregado, porque sai caro, assinar uma carteira sai caro, mas tem que cuidar muito do que faz. Ter um colaborador ali, uma pessoa, um parceiro, né? Eu chamo de uma cooperação ali com uma pessoa jurídica, onde tu tem tudo delimitado, inclusive um contrato de prestação de serviços. Essa pessoa vai trabalhar em determinados horários, porque em X dias, não vai ser todo dia ali, precisa do serviço dele uma vez na semana, justifica. Tá. Entendi. Tá, então saímos do MEI, né? Já deu uma crescidinha, já ali a história já deu uma venda maior, agora vamos pro ME agora. Daí qual a parte de papelada para entrar numa ME? A ME você ainda continua sozinho, tá? Então vai ter só a questão do faturamento, que você estava faturando 81, agora pode faturar 360 anos. Já é um faturamento mais alto. Aí você pode começar a pensar num sócio para subir para uma sociedade, né? Então, aí na ME pode ter empregados, né? É até 40, se não me engano. Tem um número X que eu não vou saber bem. 40.
Mas ali tu já pode pensar em ter uma sociedade. Por quê? Porque a sociedade é um vínculo e tu vai acabar tendo ali também um capital maior, enfim, e aí tu vai ter uma pessoa que vai também te ajudar daqui a pouco a gerir, de repente, né? Não sei como vai ser essa tua sociedade, como vamos fazer, você É a nossa, tá. Larissa. Eu não quero trabalhar. Já me abandonou. Acabou a sociedade, nem começou e já acabou a sociedade. Eu não quero. Primeiro você estaria então no MEI e no ME sozinho, tá? Entrou a Larissa, mas eu não quero trabalhar. Não quero trabalhar, mas eu tenho uma boa grana para investir no teu negócio. E aí a gente vai começar a falar sobre uma possibilidade de sociedade. E para isso, você vai entrar com o trabalho com uma parte do capital, mas eu vou entrar só com o capital. E eu te pergunto... Essa parte é interessante. Eu te pergunto, o que a gente vai fazer se eu não quero trabalhar? Não quero, eu te demonstrei interesse que eu não quero. Tu gosta de loja de roupa? Eu gosto de comprar roupa. Eu não gosto de vender roupa. Ela só gosta do dinheirinho no início do mês. Eu gosto de ir lá na loja e escolher a roupa. Eu não quero ter mais essa função. Nós vamos fazer, além do nosso contrato social, que vai ser público, né? E ele vai estar lá na junta comercial, nós vamos fazer um contrato entre nós, que é o acordo de sócios. E nele, nós vamos regulamentar como cada um vai entrar na sociedade. A Larissa vai entrar só com dinheiro, só com capital investido. Eu não quero trabalhar. Eu vou te deixar claro. Mas olha só, como eu sou uma boa sócia, nós vamos estipular um prolabore, que é basicamente uma espécie de salário para o sócio que trabalha. Então, você não vai sair perdendo, porque todo mês você vai retirar esse prolabore da empresa. Ela vai sair ali do caixa da empresa. Então, lá no final, mas aí eu não vou ganhar nada. Bom, lembra que eu investi só o capital? Então, eu vou ter a distribuição de lucros no final do ano. Se a empresa não teve, bom, quem está no prejuízo sou eu, né? Mas tá tudo bem, é o risco do negócio. Tu vai ficar o que a gente chama no mercado financeiro com os dividendos. Fica só com os dividendos da empresa. Isso, você é uma sócia oculta ali. Tem alguns nomes para isso, né? Se não me engano, é o investidor anjo, que pode ser chamado, pode ser o investidor... como é que é o nome? Me fugiu os nomes agora. Mas são tem várias nomenclaturas. Tem vários tipos de nomenclatura que de acordo com... Pode saber mais que eu. De acordo com a quantidade e porcentagem que ele tem, se não me engano. Ou o tipo de sociedade que... Depende do tipo societário. E é muito interessante, porque no acordo de sócios nós vamos colocar, inclusive, as questões de quem pode ingressar ou não na sociedade. Ou se eu vejo que tu tá levando essa empresa a um prejuízo imenso, eu vou prever no acordo de sócios, lá atrás vai estar previsto, né, quando a gente constituiu, que eu posso te retirar da sociedade, né? Então tu tá ali gastando, tá pensando com bolsa empresa, tá ali gastando, tá fazendo a mesma coisa que você fez lá atrás. Já fiz uma vez, nunca mais, já aprendi. Então já aprendi fazendo isso, olha, fiquei sabendo aí que você tá usando dinheiro e não é, eu vou te dizer, infelizmente, não é raro. Não é, eu conversei com o Luiz lá no segundo vídeo que a gente gravou lá, gestão financeira, ele disse que, não vou lembrar a porcentagem que a gente falou agora, mas é uma porcentagem altíssima de pessoas que quebram a empresa não porque a empresa deixou de vender ou porque tinha um mau atendimento, alguma coisa. Não, foi porque simplesmente ela não soube gerir o próprio dinheiro. Sim, exato. Ela não soube. Às vezes ela não sabe nem quanto ela fatura, porque ela não consegue colocar no papel o que ela tem de lucro, o que ela tem de gastos, o que a PJ dela ganha. E aí, por isso que é importante o Prolabore. Porque quando eu tenho um Prolabore, eu não fico zerado no mês. Né? Porque o empresário, ele tem altos e baixos, a depender da tua atividade. Sim. Por exemplo, nós moramos numa cidade sazonal. Então, eu sei que se eu tiver um comércio, de dezembro a março, eu vou faturar mais. Mas de abril a novembro, eu vou ter que me equilibrar. Ou dependendo da minha atividade, eu vou receber mais em determinados meses que tenho feriados. Mas eu tenho que ter essa consciência de que o Prolabore vai ser o salário do sócio que está trabalhando, que está ali no dia a dia, que está ali cuidando dos funcionários, que está que é quem está vestindo a camisa ali no dia a dia. Exato. Né? Agora a Larissa, que está ali, que vai lá só olhar a empresa, desfilar lá dentro, ela não tem que ganhar dinheiro com o Prolabore. Mas lá no final, na distribuição de lucros, essa empresa deu muito certo, eu vou receber minha parte. Né? Então, o benefício de só aportar o dinheiro é que tu não vai estar na empresa, mas a parte negativa é que essa empresa pode vir a não dar o lucro. Exatamente. Mas é um risco, né? É o risco de saber onde está entrando. Tá, beleza, chega uma pessoa e me oferece uma sociedade em tal empresa.
primeira coisa, né, que eu faria é, pelo menos, ficar uma semana, passar uns dias para entender como é que ela gere a empresa, né? Como é que ela faz a gestão dos colaboradores, como é que ela faz a gestão do caixa. E outra coisa que eu aprendi no mercado financeiro, que foi exatamente por isso que eu acabei no mercado financeiro, foi, cara, entender EBITDA, entender toda essa parte, assim, de o CAGR da empresa, entender toda essa área contábil para saber se ela realmente dá lucro. E é complicado, né? Porque não adianta, tá, beleza, a empresa é bonita, tá, será, o escritório aqui dá um exemplo. Está todo bonitinho, tudo, tá, mas ele dá lucro no final do dia. Sim. E essa é a razão pelo qual tu está ali, né? Então, pra fazer esse negócio crescer. Só que tu tem que pensar que pra crescer tu vai ter que ter uma base que sustente esse crescimento, entende? Tu vai ter que saber que daqui 5 anos eu não vou chegar e vou dizer assim, ó, vamos fechar as portas. Não quero mais, não quero, devolve meu dinheiro. E aí o que acontece? Eu que investi, eu vou dizer não, eu quero meu dinheiro todo de volta. E aí tu que tá lá trabalhando, agora que a empresa começou a crescer. Então daqui a pouco a gente prevê ali no contrato de sócios que eu posso me retirar, tu vai ter um prazo pra me pagar. Por quê? Porque a lei prevê 60 dias. 60 dias ali? Sim. Caramba, só? Dependendo do valor, é muito. Então, é aquela coisa, 60 dias, daqui a pouco pra me pagar o valor que eu quero pra sair da empresa, vai ficar inviável. Fica inviável. E aí as pessoas ficam ali batendo cabeça, mas se tá ali no acordo de sócios, e eu sei, gente, eu tenho plena ciência de que as sociedades começam justamente com os amigos. Que, não vou dizer que é um erro, né, mas que talvez seja algo que precise tu pensar muito bem. Mais ainda, né, que sociedade é um casamento. Eu vejo 2 erros em sociedade, né, em questão de amizade. Uma, porque é muito amigo, né, e o outro que pode haver, mas pode não haver também, que é os 2 pensar do mesmo jeito. Os 2 pensar do mesmo jeito, eu acho que é um erro, porque só vão seguir um caminho, eles não vão divergir, e quando forem divergir, aí começa a treta. Eu gosto muito da ideia da advocacia quando um é um ótimo captador e o outro é um ótimo executor. Tem um ali que ele não gosta de aparecer, ele não gosta de captar, ele é a pessoa que ele se esconde quando ele vê o cliente. Ele não gosta nem de atender. Audiência mesmo, ele fica nervoso. E eu tenho que falar isso que são assim. Mas ele é um ótimo executor. Se tu pedir pra ele fazer um trabalho, assim, de uma inicial, ele vai fazer e vai fazer da melhor forma. Então ele é um ótimo executor. Agora, se ele é um ótimo captador, talvez ele não seja tão bom executor assim. Pode ser que sejam as duas coisas, mas... É que são perfis diferentes, são né? Perfis são diferentes. perfis, então, são perfis daqui a pouco é diferentes. aquela pessoa que tá sempre na rua, conhece todo mundo, né? Tem a síndrome do vereador. Eu sei bem como é que é essa. Essa eu conheço, eu sei bem como é que é essa. Então, ele é um ótimo captador. Ele capta sem nem perceber, mas ele não consegue sentar e trabalhar. Eu já passei por escritórios que eu trabalhei que tinham sócios desses perfis e davam muito certo. Porque às vezes eu nem via muito o sócio captador, mas eu sabia que os clientes chegavam, a maioria por conta dele, pelo conhecimento que ele tinha. Então, essa parte é muito legal, sabe? De tu pensar muito bem e estruturar essa tua sociedade, de onde vocês querem chegar. E saber que nada vai interferir durante esse tempo de sociedade. Então, que se um morrer, o filho não vai ingressar na sociedade. Vocês vão, daqui a pouco, você que sobreviveu, comprar as cotas, né, daquela pessoa, do filho ali, enfim. E pior ainda, eu já vi situações onde o cônjuge quer ingressar porque se divorciou. Imagina? Acontece. Só pra tumultuar às vezes. Acontece. Então... Já ouviu falar disso? Exato. Então, nós temos uma sociedade, eu acabei me divorciando e aí o meu cônjuge quer entrar na sociedade agora, porque ele quer a ameação dele e ele quer entrar, ele não quer nem que eu faça a liquidação da... E às vezes ele nem entende da empresa, não entende nada, nem só quer estar ali nas porcentagens. Isso acontece muito em empresa familiar, mas sabe uma coisa que eu tenho visto assim, que tem mudado bastante, é a preocupação dos empresários com isso, quando é uma empresa familiar consolidada. É uma empresa que já existe há 30, 40 anos. E aí já veio de vô para filho. O pai hoje já tem uma consciência de chegar e dizer, olha, eu tenho 2 filhos. Um é muito bom, tá ali no dia a dia comigo. Mas o outro, se entrar na sociedade, eles precisam quebrar. Então ele sabe que ele tem que, de alguma forma, evitar que esse filho que não trabalha, que é desidioso, daqui a pouco ele trabalha, mas ele é bom com outra coisa, que não a atividade da empresa, né?
Isso acontece muito em grandes construtoras que a gente tem na nossa cidade. Aqui acontece. Que daqui a pouco um filho foi para arquitetura, foi para engenharia e consegue servir muito bem a atividade empresarial ali do pai. Mas daqui a pouco o outro filho, ele não tem nada a ver, ele não tem perfil e tá tudo bem. Mas ele não pode ter o direito e nem querer entrar nessa sociedade de forma tumultuosa. Né? E aí querer atrapalhar de qualquer forma ou ele pensar que acha que sabe fazer. Que é o pior ainda, eu acho. Pior, se a pessoa tem noção que ela não sabe fazer, pelo menos ela não vai se meter, não vai atrapalhar. Pior é quando acha que sabe, vai lá e começa a atrapalhar a empresa. Exatamente. É pior ainda, porque além de não ajudar, tá atrapalhando, tá prejudicando a empresa. Exatamente. Então Tá, mas a nossa empresa então cresceu ali, daí já agora começamos a abrir rede, abrir a loja. Filiais, tá? Esse é outro ponto. O que tu, na parte jurídica, eu sei que tu já falou de franquias, mas o que tu acha melhor na parte mais legal, assim? Na rede ou franquia? Eu gosto muito do modelo de franquia. E eu acho que tanto pro franqueador quanto pro franqueado, é muito positivo o modelo da franquia. Porque nós, enquanto franqueadores, nós vamos ter pessoas que estão divulgando o nosso negócio, que estão trabalhando em outras cidades com o nosso negócio, né? E nós temos um modelo bem consolidado. E assim, se a franquia não der certo, bom, a gente tem aí só lavanderia na nossa cidade. Nossa, que tá algumas franquias, outras. De um dia pro outro, parou a farmácia São João, é tudo lavanderia agora. Sim, e muitas delas são franquias. Sim, são modelos sim. de negócio. Por quê? Porque já tem ali a publicidade pronta, já tem o modelo de negócio pronto, então eu acho muito legal a gente ter ali a ideia da franquia, é uma forma de expansão. A rede é quando eu tenho uma empresa mais familiar, uma coisa mais restrita, mas que tá tudo bem. Por quê? Porque eu vou ter o controle de tudo que tá acontecendo. Os funcionários são meus, os colaboradores, os terceirizados, tudo vai estar ligado à minha empresa. Mas quando eu sofrer um prejuízo também vai vir diretamente para mim. Acho que um bom exemplo que a gente tem de franquia aqui, que não tem como ser outro diferente, é o Mundo Animal, né? O Mundo Animal nasceu aqui em Capão e hoje é o Brasil inteiro. Eu Ari... sou fascinada pela história. Não, o Ari, cara, o que ele fez com o Mundo Animal é surreal. Surreal. Sim. Eu tô tentando, já tentei algumas... Ari, vamos fazer um corte, Ari, vamos gravar, Ari. Eu sou fascinada pela história do Mundo Animal e o meu noivo, ele não conhecia ainda. E aí eu disse pra ele, não, precisa ir pra ver o show do Leão. Que é muito legal. E aí ele falou, não, mas é de criança. Eu falei, não, tu vai gostar muito legal. E não tem, juro, sério, não tem como tu não te contagiar com aquela energia, com aquelas crianças. Eu adoro crianças. Então, com aquelas crianças e aquele show e aquela iluminação. Show de luzes que dá também. É todo um envolvimento que ele criou muito bem pensado para aquele público. Sim. Tanto é que o show, não sei se vocês já foram lá, começa cedo, sim, né? Sim. Então não é muito tarde, tem só na Porque noite. É bastante para crianças, né? Então ele começa cedo. O parabéns é diferente, a energia é diferente, é muito legal. Tu acaba que a comida, ela vira um plus. Que é muito bom, inclusive. É o famoso viver a experiência, né? Não é só a comida, né? Agora é a experiência que vive, né? E o Astrobox vai vindo do mesmo jeito, né? Tá fazendo também, a mesma coisa. Mas eu vou te dar também um exemplo de empresa que não franquia. O Outback. E dá muito certo. Eles não franquiam, né? Tu tem... eles abrem outras, mas tu entra numa espécie de sociedade também. Ele é mais restrito. É partnership, se não me engano. Isso. E aí, então, é um modelo diferente, mas que dá muito certo. Que é o modelo da XP, onde eu trabalhava lá. Tu não entra, quando entra para trabalhar no escritório da XP, tu não entra nem como MEI, nem como... Tu entra como societário. Tu entra como 0,01% com uma pequena cota societária da empresa. E é o modelo partnership. Daí, conforme tu vai crescendo, vai evoluindo, tu vai pegando mais cotas, entendeu? Sim. É assim que funciona o mercado financeiro. É muito legal. Eu sou fascinada por essa parte de SAs também. É algo que eu quero, confesso assim, que embora especialista na área do empresarial, eu não sou muito... Acabo não tendo tanta familiaridade assim com porque aqui não tem muito, né? Aqui não tem, acaba não... Mas assim... O meu sonho é que alguém abra uma startup e me diga, eu tenho uma ótima ideia de negócio. Vamos voltar. Não me dá ideia. Não me dá ideia. Porque a startup, eu acho que é um modelo assim, mais certo para que tu crie uma SA de capital aberto, para as pessoas investirem, né? Claro, não é algo... até eu tive um cliente há uns anos atrás que chegou e disse assim para mim, eu quero abrir uma SA. E ele não tinha nem montado a empresa direito. Eu disse, não, mas peraí. Calma aí, me devagar, irmão. Na SA a gente não tem um contrato social.
É um estatuto. É um estatuto. Cada vez que a gente tiver alguma coisa para decidir, é uma assembleia. Ele foi indo pra trás, assim. E eu fui vendo, ele foi ficando nervoso. Eu disse, olha, tem algumas regularidades que a gente tem que passar que são bem burocráticas. Né? Então, claro, é um modelo de negócio. Tem toda uma auditoria, é todo Sim, um... é feito por auditorias. Sim. O controle, e não é barato uma auditoria. Eu entendo que o controle tributário sobre essas empresas são também mais ríspidos, digamos assim, Sim. porque tem que ser, né? O compliance é mais complicado. Tudo. Tudo que envolve essa parte de papelada, nossa, eu sei, para entrar na XP foi, quase um mês só assinando o contrato. Assinei 200 mil contratos para entrar. É difícil para quem entra de XP quem monta, porque tu tem que ter tudo muito regularizado. Porque, olha, senão no terceiro mês eles já estão ali batendo na tua porta e dizendo não faz parte disso. SA é complicado. Mas eu confesso assim que eu não tenho muita familiaridade, mas é algo que eu vou buscar me especializar ainda só em SAs para ter esse mundo. Mas abre uma startup e me chama, porque eu acho muito legal esse modelo também. É um assunto que dá pra gente... Porque esse assunto, a gente pode fazer 2 podcasts só dele, que é de holding. Famosas holdings. Bom, o que eu posso te dizer? Agora com a reforma tributária, só se vê os colegas falando ali no TikTok que a holding vai acabar, porque a tributação vai ficar mais alta. Primeiro, que nós vivemos um momento muito incerto, né, dentro do país e em questão também da reforma tributária. E não acho que vai acabar. Talvez dificulte mais, tá? Mas o que é a holding? A gente pode ter diversos tipos de holding, mas vamos focar aqui na empresarial e na familiar. Eu tenho uma empresarial porque eu quero controlar outras empresas, eu tenho um grupo econômico, então é muito interessante ter uma holding. Eu vou ter um pouco de cotas em cada um, eu vou controlar todas. Isso é bem interessante porque o empresário, o sócio fundador, ele vai ter o controle. Tá, mas só pra eu pegar bem essa pergunta. Pra quem que vale a pena a holding e pra quem que não vale a pena? Para quem quer ter uma camada mais de proteção, não é blindagem patrimonial, excluam essa frase. Blindagem patrimonial é a pior coisa que inventaram em termos de holding. Mas para que tu tenha uma camada de proteção, não para evitar que alguma coisa aconteça, porque tu já tá pensando em fazer alguma coisa ilícita, sabe? Mas para quem é holding, para quem quer pagar menos impostos, quem tem muitos imóveis, tem gente que indica holding para quem tem poucos bens. Eu sempre indico para os clientes que têm um pouco mais de patrimônio, que quer já deixar organizado também, especialmente isso, deixar organizado o patrimônio dentro de uma empresa, né, de uma holding, para que os filhos evitem o inventário. Porque eu vou doando cotas e ali dentro é bem interessante quando é empresa familiar também, porque a gente consegue fazer isso. Ali dentro tu consegue colocar usufruto, né? Então usufruto vitalício para os pais, consegue colocar quem vai ter poderes de administração, quem não vai ter, como vai se dar essa divisão dessas cotas depois. Então tu vai doando ao longo do tempo também essas cotas, tem gente que vai doando a cada 2, 3 anos, e aí quando vai chegar lá que os filhos vão estar com mais cotas do que os pais, mas tem usufruto, né? A parte de cônjuge que entram nesse meio termo também. Os cônjuges, mas alguns têm ali uma questão de incomunicabilidade, né, das cláusulas, enfim. Que ela acaba não fazendo parte, então, da... daí não vai comunicar o bem com a parte, então se aquele herdeiro tem um casamento, ele se separou, não vai comunicar, né? Então tem tudo isso, assim, a holding, ela tem muitos detalhes, nós poderíamos fazer foi igual eu falei, um episódio só de holding. Porque... Tá, mas só pra gente, e qual que é a parte positiva e a negativa? Eu acho que a positiva é a organização patrimonial, tudo que tu tem, tu concentra ali dentro, e isso é bem interessante. E a negativa? A negativa é que se não for bem feita, vai te gerar um problema, pode ter certeza. Um contrato mal redigido na holding, se a Receita, né, se os órgãos eles perceberem que na verdade tu tá fazendo uma holding para ocultar o teu patrimônio, vão ter problemas. Vai te gerar muitos problemas. Então assim, tem que pensar muito, sabe? E eu acho que para isso um contador é muito aliado do advogado. Eu nunca começo uma holding. Tem essa treta? Não, assim, na holding eu sempre chamo um advogado. Um contador, desculpa. Então assim, estou ali e o cliente, tô pensando... Tem contador de confiança? Não, tem um que já trabalha. Vamos sentar com ele, vamos conversar. Ele vai me dizer, porque não dá pra ter essa vaidade que, eu entendo da contabilidade, porque eu não entendo. Eu sei o mínimo
que é inerente ao meu trabalho. Mas existe essa polêmica agora. Polêmica. Hora da polêmica. Existe essa rivalidade de contador e advogado, né? Advogado tributarista, né? Eu acho que não, assim. Eu acho que o que existe, tinha antes... Larissa, existe, não Larissa, existe. Eu vou te dizer que eu sou muito privilegiada. Né? Porque eu não passo por esse tipo de situação, assim, de... O que existe? Alguns contadores mais reservados. E eles têm medo de arriscar. Então, e com toda razão, às vezes realmente não cabe ali uma holding, não cabe ali uma situação em que, para organizar o patrimônio, talvez não seja o melhor caminho, entende? Então, já tive reuniões com contadores assim, mas eu acho que não. E a gente tenta explicar, não, mas espera aí, vai organizar aqui, o filho já trabalha com ele, a gente já pode doar um tanto de cotas. E aí tu vai alinhando, tá? Sim. Mas eu realmente, eu sou muito privilegiada, porque todos os contadores que eu trabalho, assim, são muito bons nesse sentido, assim, de entender a linha de raciocínio, mas também me ajudar, né? E claro, se eles dizem que não, eles têm as razões deles e a gente respeita. Não, mas foi o que nem tu disse, acho que vai muito mais do contador ser mais conservador ali Isso, conservador, pegar, ter aquele entendimento antigo do negócio, não tá muito por dentro da atualidade. Não, às vezes não é nem porque ele não quer, às vezes ele tem uma demanda tão grande de trabalho que ele não consegue se atualizar ao ponto de achar que aquilo ali é bom pro cliente dele. Então, também. Pode ter. Mas normalmente tem esse conservadorismo ali em relação, mas aí vamos montar, vamos jogar tudo ali, e se vier um processo. Então tem toda uma linha de raciocínio que tem que ser trabalhada, sabe? Por isso que, assim, eu não começo nada sem um contador do lado. Né? Pode ser de confiança do cliente, se não tem, eu sempre acabo indicando alguns de confiança, porque é importante. Eles têm ali, a atividade tem que andar lado a lado. Né? E também para o contrato social, para a montagem ali, normalmente as pessoas procuram um contador para montar um contrato social. Mas é bom também ter um advogado. Sim, porque o contador ele vai entender a parte contábil. Exato. Né? Mas quem vai te dar um respaldo pela lei e por tudo é o advogado. Sim, é importante. É importante, porque até no dia a dia tu lida com mais problemas que é o advogado que pode te ajudar do que o próprio contador. Sim. Com funcionário, uma gestão às vezes mal feita, que nem... vai eu falar de novo, né? Mas enfim, já vou ficar conhecido por isso mesmo. Hoje em dia tá horrível de contratação. Os funcionários hoje não dão valor ao trabalho nas empresas. E uma, duas, eles viram as costas, tchau, quero os meus direitos. É complicado. Hoje em dia tá assim. Hoje em dia tá assim. As trabalhistas, como eu te falei, né, acabaram aumentando aí por conta dessas questões de contratação de MEI, que trabalha todos os dias. E eu vou te dizer que é complicado, sabe? Tu tem que estar muito alinhado com tu enquanto empresário, mas também ter assim alinhamento com os teus funcionários, sabe? Para evitar qualquer tipo de prejuízo, assim. E a gente sabe que às vezes, por mais assim bom patrão que tu seja, vai acontecer, mas tu tem que ter consciência que é um risco, né? O que eu sempre digo para as pessoas que eu trabalho, assim, para as empresas, tenta fazer tudo certo. Né? Porque é que tentar uma coisa dia a dia é difícil. Porque tu vai minimizar os danos, entende? Fez tudo certo, tu minimizou os danos. É uma coisa que nem a gente disse, já até falei em outro episódio, até maio eu tava numa sociedade ali com um amigo que ali tava dando certo, só que no final a gente acabou vendendo o espaço lá. Mas eu que estava na linha de frente ali, eu que estava dentro da loja todos os dias, eu que estava lidando com o funcionário, e por isso que eu tô falando nesse tom assim, de que, cara, eles não estão nem... Tá difícil, né? É que lidar com pessoas é difícil. É difícil, é difícil. Assim como, às vezes eu tenho clientes que, até tem um cliente que ele me fala, Larissa, tu desenha as coisas pra mim. Porque, realmente, como a gente falou antes, né, no início, o cliente ele não tem que entender da advocacia, ele não tem que entender o juridiquês, ele tem que entender o que vai acontecer com ele, quais os riscos que tu vai minimizar. E assim, eu acho que tudo que tu vai fazer, e isso serve pra ti também quando tu for abrir uma próxima empresa, porque eu tenho certeza que tu vai abrir uma próxima empresa, que é o propósito, tá? O propósito é importante. Não, vou te procurar daí. Isso. O propósito é importante, porque quando tu tem um propósito, tu sabe o que tu tá fazendo. Então, o meu propósito é deixar os meus clientes tranquilos. Sabe? É com que eles se preocupem apenas com a atividade empresarial deles.
Eles vão focar no trabalho deles, que é o que eles sabem fazer. O resto, eu vou estar monitorando. Então, deu um problema, tá tudo bem. Eu sempre digo, às vezes senta alguém assim, trabalhista. Eu sinto lhe dizer, talvez não seja, é a primeira, mas talvez não seja a última. Não seja a última. Porque talvez venham outras. Mas se tu minimizar os danos, tu conseguir fazer tudo certo, nós alinharmos, e aí eu te entregar um bom trabalho e tu conseguir colocar isso em prática, ótimo, eu vou ficar feliz, porque quando chegar lá na frente eu vou ter argumentos, eu vou ter documentos, eu vou conseguir minimizar ao máximo esses danos e tu não vai sentir tanto enquanto empresa. Não vai mexer no teu fluxo de caixa, não vai negativar daqui a pouco a tua empresa. E tudo isso eu sei que são muitos assuntos, sim, mas é importante. Teve algum assunto aqui, a gente indo mais para o encerramento agora, teve algum assunto que a gente não falou que tu gostaria de falar, assim, algo que a gente não tocou, mas que tu acha que seria importante deixar registrado? Não, assim, a única coisa que eu diria para os colegas e futuros colegas também é que trabalhem com um propósito, porque o dinheiro tem que ser consequência, tá? Outra coisa, parar de fazer cursinho de 2 horas. E agora eu vou ser polêmica, né? Parar de fazer cursinho de 2 horas e se dizer especialista. Sentem, estudem, leiam, por favor, se atualizem, porque isso é importante, sabe? O que eu vejo hoje em dia? Por conta das redes sociais, as pessoas compram qualquer coisa, né? Então, tu grava um vídeo ali falando que, tal coisa, pronto, eu vou lá e te contrato. Mas só que daqui a pouco tu não tem a expertise de fazer aquele trabalho bem feito. E aí tu tem uma irresponsabilidade imensa. E isso realmente, assim, tu tá prejudicando uma pessoa, tá prejudicando uma empresa. E especialmente na área empresarial, porque, não, eu sei fazer. Holding. Eu sei fazer. É só pegar um modelo na internet. Não é assim. Estudem, sentem, se atualizem. Não tem os advogados formados em suítes? É assim, sabe? Então tá tudo muito fácil hoje em dia, né? E o que eu vendo é o que eu sou, mas não é bem assim, entende? E tu tem que ter responsabilidade. Por que eu não trabalho com outras áreas? Porque eu, sinceramente, não sei trabalhar no crime. Eu não sei trabalhar no crime. Não sei pedir um benefício previdenciário, não me pergunte como faz isso. Mas na minha área, eu tô sempre me especializando, eu tô sempre trabalhando, eu tô sempre buscando melhorar para ofertar o melhor serviço pro meu cliente, para que ele fique tranquilo, porque é uma pessoa que tem responsabilidade de estar cuidando dos negócios jurídicos dele. Interessante. Então, fica aí o recado, né? Fica já para vocês aí que acham que chegar ontem nessa realidade já vai mudar tudo, não é bem assim que funciona. E entender que todo começo é difícil, especialmente na advocacia, quando tu não tem apadrinhamento, né? Então, tu não tem ali um escritório que tu tem pais advogados, é mais difícil, né? Eu comecei sem ninguém me apadrinhando e fui ali com os primeiros clientes, fui caminhando, engatinhando para depois caminhar. E hoje, graças a Deus, eu posso escolher com quem eu trabalho. E isso é um divisor de águas, foi um divisor de águas na minha carreira, inclusive. Trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, e trabalhar com pessoas que eu gosto de trabalhar. Então, também porque a gente tem que saber demitir clientes, tá? Isso é um ponto bem importante. O Reinaldo tá louco pra me demitir, mas ele não fala nada. O Reinaldo, toda vez, eu já sei, toda reunião ele fala, cara, quero demitir você, mas não dá, cara. Larissa, indo pro encerramento agora, a gente faz uma brincadeirinha. Acho que tu viu lá no canal já. Que é balela ou não é balela, tá? Eu vou te perguntar, daí tu me diz se tu acha que é balela ou não. Se quiser justificar, tu justifica daí, tá bom? Abrir o MEI é de graça. É balela ou não é balela? Balela, né? Tem a guia. MEI tem que fazer a declaração no imposto de renda, tá? Por favor, não achem que é só abrir e sair pagando a guia e tá tudo certo. E cuidar do faturamento. Mesmo que ele não tenha batido os 81? Não, o importante é que ele declare. Até porque em algum momento pode ser que ele seja desenquadrado porque ele não declarou, recebeu a mais. Então, é bom que tu tenha isso contabilmente de forma regular, tá? E tem que declarar. Tá. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer até. Se não tiver lucro, não preciso declarar nada. Essa era a última que eu ia fazer. Deixa eu ver aqui. Holding é coisa só para milionário? Não.
É balela? Como eu disse, tem colegas que indicam para um patrimônio que não é tão significativo assim. Eu hoje, eu vejo que é muito mais para quem tem algum patrimônio que quer organizar. Então a hold tem que pensar como organização e não como patrimônio milionário. Então eu quero organizar, eu quero deixar tudo certo, dentro e concentrado numa empresa. Aí isso é o público que deve ser, que vai procurar, né, a hold. Então não é só para milionário, então. Não. Tá. Se a empresa não emite nota, o governo não vai descobrir. Não. Balela? Essa conta vai chegar e, inclusive, omitir lucro, omitir ganhos, né, é crime. E aí essa parte já são para os meus colegas, mas assim... Eu acho que vou precisar da ajuda. Essa omissão de receita, né, ela pode se tornar ali uma investigação, e fora isso também pode te colocar multa, porque não declarei, eu vou ter uma multa aí absurda depois. A Receita sabe que tu tá ganhando, tá? Ponto final. Tenha isso em mente. Até tempo atrás teve aquele negócio do Pix, né? Que ia ser... Ah, sim. Aquilo ali gerou uma coisa lá na empresa, lá. Meu Deus, e os Pix? Agora sim. Mas eu vou te dizer, a Receita sabe. Mas aí que tá, isso valor ali, cartão, tua conta, a Receita sabe que tá girando dinheiro. Então, assim, não tem o porquê não declarar. E aí vai te gerar um problema, primeiro, de cobrança, né? E segundo, talvez até uma omissão de receita que vai te levar a responder criminalmente. Então, já fica a dica aí pra nós. E a última aqui, Larissa, pra gente fechar aqui, então. É balela ou não é balela? Sociedade com amigo ou família nunca dá certo. Dá certo. Mas alinhem antes as expectativas de vocês. Um quer A, outro quer B. Coloquem isso no acordo de sócios. Ah, mas ela é minha amiga há 10 anos. Coloquem isso no acordo de sócios. E, assim, é complicado, porque tu não vai abrir uma sociedade com teu irmão, né? Façam um acordo de sócios. Vocês podem brigar em determinado momento. Não uma briga familiar, mas uma briga dentro da empresa. Na verdade, é uma proteção, né? Um contrato de proteção para ambos, né? Não é para criar a treta, é para evitar a treta. Sim, como volto a dizer, a maioria das construtoras hoje são empresas familiares em Capão. E dão muito certo, vocês podem perceber. Sim. Né? Por quê? Porque tem alinhamento. Né? Então, assim como desde o início, tu tem que sentar, alinhar as expectativas. Não deixa isso para daqui 6 meses, 1 ano, porque a conta vai chegar. E aí tu vai querer tirar essa pessoa da sociedade, tu não vai conseguir. E tu vai ter que ingressar com uma ação. Por quê? Porque tu não fez a previsão lá no teu acordo de sócios que se ela estivesse causando prejuízo, tu poderia retirá-la. Né? De forma extrajudicial, só juntando tudo isso, documentação, unindo e comprovando, né? Então é complicado. Mas assim, é balela. É balela. Dá certo. Dá certo. Desde que vocês alinhem as expectativas e que vocês tenham em mente que em algum momento pode vir uma crise, uma briga, pode surgir um problema, um imprevisto que vocês não vão saber lidar. E aí a sociedade vai acabar. Então é melhor que tudo isso esteja previsto. Boa. Bom, galera, então acho que ficou muitas dicas aqui, né? Acho que dá para tranquilamente tu entender como abrir uma empresa, como prosseguir. E mesmo que você tenha ficado com dúvida, chama a Larissa. Chama a Larissa, que acho que ficou bem claro para vocês aí que ela entende do negócio e pode ajudar qualquer um. Atende o Brasil inteiro, Larissa? Só? Brasil inteiro. Estamos aí. Então, só chamar aí, ó, lá no Nordeste. Nem sei se a gente chegou lá ainda. Mas pode chamar. Eu já cheguei, eu já chegou? Já tendo algumas eu tô começando agora, tô engatinhando. Vou chegar também. Mas então, galera, ó, pra quem ficou com dúvida, chama a Larissa aí, vai ficar o arroba dela aqui, tá? E agora eu vou fazer minha parte aqui de pagar as contas, né? Pra não esquecer, né, Reinaldo? Tu não me lembra, Reinaldo? É sempre assim, né, cara? Não, a gente tem que demitir os clientes, né? A gente tem que demitir. Galera, mais uma vez, então, passando aqui para agradecer a Papelaria Cabral, que tá patrocinando aí, o Paulinho, que foi o nosso primeiro convidado lá, tá patrocinando aí, então, para você que procura aí material escolar, tudo que precisa, cama, mesa e banho, parte de utensílios para dentro de casa, corre lá na Cabral, que com certeza tu vai ser bem atendido e vai encontrar o que tu precisa lá. Academia The Guardians também, um ecossistema de luta, academia, massoterapia, fisioterapia, tem tudo lá dentro. Então tu pode facilmente para lá passar o dia lá dentro, lá fazendo o que tu achar melhor para ti. E a cuquinha, né? Bah, podia ter trago uma cuquinha, Larissa.
Errei em não trazer uma cuquinha da Casa das Cucas aí, que é a nossa patrocinadora também. Tá com nós, tá ajudando muito aquela cuquinha quentinha. Já comeu na Casa das Cucas? Muito bom, de chocolate branco. Não, eu falei, né? Eu falei no início do vídeo, eu falei lá na apresentação. Eu chocolate falei, branco, nossa, eu amo. Sim, não tava combinado. Ó. Não tava mesmo. A cuquinha de chocolate branco e abacaxi, eu gosto. É muito bom. É muito bom. Ó, na próxima vai estar com nós aí. E a Los Polos Barber, já falei, não me tirem como exemplo, né, para a barbearia, mas corre lá que o Dani faz um ótimo trabalho com vocês lá, tá bom, gurizada? E, Larissa, muito obrigado pelo teu tempo, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Adorei, tá? É muito bom, espero que tenha sido válido também para os ouvintes, né, e sigo à disposição, precisando, vamos montar aquela empresa. Well, alguma mensagem que tu quer deixar, assim, pudesse deixar uma mensagem agora pro mundo inteiro ver, se tivesse um telão, assim, o que tu deixaria? Volto a dizer, trabalhem com propósito, né, e as empresas também trabalhem com cautela, tendo propósito e, além disso, alinhamento, se tu tem uma sociedade, alinhe as expectativas e, mais do que isso, esteja regular, a conta chega, uma hora ou outra. E não desistam, o fracasso não é o fim. Tá tudo certo, tu falhei uma vez, começar de novo, com muita experiência, com muito mais experiência, e faz parte, é o risco do negócio. Isso aí. Então, muito obrigado quem assistiu, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e muito obrigado. Valeu!